E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez eu vou trazer para vocês aqui como fazer PROC-V de forma simples, evitando ter problemas aí na hora de montar alguma planilha complexa, né? Porque muitas pessoas acham que PROC-V é uma ferramenta do Excel e que ela é complexa, mas não é. No nosso exemplo aqui eu vou utilizar duas tabelas e o mais importante, para nós fazermos um PROC-V, nós precisamos ter uma chave validadora entre as duas tabelas. Por exemplo, na tabela de dados pessoais, eu tenho nome, idade, data de nascimento e nacionalidade. Na tabela de documentos, eu tenho nome, CPF, identidade e PIS. Ou seja, eu tenho a coluna nome na tabela de dados pessoais e também tenho o nome na tabela de documentos. Ou seja, eu tenho uma ligação entre as tabelas, ou seja, eu tenho um valor que está presente nas duas tabelas. Bom, como é que eu vou fazer então para selecionar os documentos? Vamos supor que lá na minha empresa ou na sua faculdade estão te pedindo para fazer uma planilha que contenha todos os dados da pessoa, por exemplo. E aí você tem aqui duas planilhas divididas. Fica ruim às vezes você mandar um relatório onde a pessoa vai ter que ficar aqui procurando o nome para depois ir para outra aba para ver as outras informações. Então você pode trazer todos esses dados aqui, lá para a parte de dados pessoais. Bom, o que eu oriento primeiramente? Você selecionar a sua tabela, ou seja, pela coluna, tá? Como a minha tabela tem 4 colunas, eu vou selecionar de A a D. Beleza? Depois de selecionado, tem esse campinho aqui em cima. Você vai jogar um nome para essa seleção. Essa minha seleção aqui eu vou chamar de dados pessoais. Ou seja, quando eu selecionar de A a D, ele já seleciona aqui falando aqui para mim que essa seleção é dados pessoais. Indo para a tabela documentos, se eu selecionar as quatro colunas, que eu também tenho aqui, eu não tenho nenhum nome para ela. Também vou colocar documentos. Ou seja, a partir de agora, toda a minha seleção toda a minha seleção se chama documentos. Ou seja, tem uma seleção de 4 colunas. Show? Bom, agora é que vem o PROC-V. Se eu quiser trazer dados, por exemplo, como CPF, identidade e PIS, para minha tabela de dados pessoais, eu tenho que utilizar esse recurso. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar o título das colunas lá na sua tabela inicial. Beleza? Então agora a gente tem nome, idade, data de nascimento, nacionalidade, CPF, identidade e PIS. Bom, agora vai vir o PROC-V. Para você buscar o CPF da tabela documentos, é muito simples. Você vai pegar e vai escrever igual PROC-V, beleza? Abre parênteses e você vai colocar o valor procurado. O que é o valor procurado? É a sua chave validadora. No meu caso, eu vou procurar a coluna nome, né? Os nomes na outra tabela. Então eu seleciono nome, ponto e vírgula. Ele vai pedir a matriz tabela. Como a gente vai buscar dados da nossa tabela documentos e a gente nomeou aquelas 4 colunas como documentos, basta escrever aqui documentos. Então essa aqui é a nossa tabela, documentos. Selecionando ela, ponto e vírgula, ele vai pedir o número de índice da coluna que eu quero buscar. Se nós viermos aqui na tabela de documentos, nós vamos ver que a coluna CPF é a segunda da nossa seleção de 4, né? 1, 2, 3, 4. Como eu quero selecionar o CPF, o número da coluna que eu vou trazer é 2. 1, 2. Certo? Então vou vir aqui na nossa seleção, vou apagar aqui de novo. Basta você colocar 2. Ponto e vírgula, 2. Depois ponto e vírgula, ele vai te dar a opção de você selecionar correspondência aproximada ou falso correspondência exata. No nosso caso, a gente sempre vai utilizar o falso. Por quê? Se eu coloco correspondência aproximada, se você tiver uma planilha de 5.000 linhas, ele vai te trazer resultados incorretos. Então, recomendo utilizar sempre falso nessa seleção. Bom, preenchemos todos os 4 objetos da função PROC-V. Valor procurado, matriz tabela, número de índice da coluna e o intervalo. Basta fechar o nosso parênteses e dar um Enter. Olha que bacana.
ele já trouxe para nós os CPFs que estão lá naquela outra tabela. Vamos ver se está orientado? João das Couves começa com 111, o CPF dele. João das Couves começa com 111. Ou seja, o PROC-V está funcionando. Vamos fazer do identidade agora? Vamos lá. Igual PROC-V. Nosso valor procurado é o nome, né? Então, aqui, João das Couves, né? Ponto e vírgula. Matriz tabela, documentos. Número de índice da coluna. Lá a gente sabe que é a identidade é a terceira tabela, né? Lá tem nome como primeira coluna, temos CPF como segunda coluna e temos identidade como terceira coluna. Então a gente vai colocar aqui 3. Ponto e vírgula. Falso, porque a gente quer a correspondência exata. Fechou o parênteses, deu um Enter. Ele busca para nós a identidade que está na outra coluna. Vamos ver se está correspondente? Vamos ver o Jonas Silva. Jonas Silva começa com 9654. Jonas Silva 9654. Show de bola. Vamos buscar o PIS agora. Igual PROC-V. Valor procurado. Nome. Ponto e vírgula. Nome da tabela. Documentos. Ponto e vírgula. Quarto, que é o nosso último índice lá daquela tabela. Ponto e vírgula. Falso. Fechou. Deu Enter. Buscamos os PIS de cada um dessas pessoas aqui da outra tabela. Ou seja, essa tabela aqui agora não se faz mais necessário para mim. Aí você fala, Douglas, posso excluir então a coluna documentos? Se você excluir, não vou nem excluir, vou fazer o seguinte, vou fingir que eu vou apagar ela aqui. Delete. Olha o que aconteceu com suas referências. Nada é encontrado, porque ela deixou de existir. Então você não pode simplesmente pegar e apagar ela do nada. Você pode desfazer dela. Como? Basta você vir aqui na sua tabela inteira, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Aí aqui nessa opçãozinha aqui de colagem, você vai botar colar valores. Nesse momento, ele já perdeu o desvínculo, tá vendo? Não tá mais naquela forma do PROC-V. Então eu já posso vir aqui na coluna documentos e excluir ela. Pronto. Agora nós temos uma tabela de dados pessoais que tem nome, idade, data de nascimento, nacionalidade, CPF, identidade e PIS. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, posta nos comentários que eu estou disposto a ajudá-los. E até mais. Valeu!